amigo Roberto Carlos. Foi em 20 de dezembro de 1964. Nós estávamos conversando e aí tem muitas histórias, porque a gente está fazendo assim um pacotinho do que tudo aconteceu. Nessa minha vivência eu tive a oportunidade de várias coisas que aconteceram na época, de pessoas que estavam iniciando. Porque eu sou privilegiado porque quando eu estava começando o Roberto Carlos, o Gilberto Gil, Caetano, porque eu sempre tudo da mesma idade. Caetano, o mais velhinho, um pouquinho, um ano, é o Pelé. Mas estava todo mundo começando. E na música eu tenho uma matéria na Zero Hora sobre o meu amigo Roberto Carlos. Era uma coisa interessante. Na época, em 64, eu era muito amigo do Sérgio Murilo, que era o número 1 da Colômbia. E o Roberto Carlos estava lançando um disco. Aí eu deixei de ser, como eu iniciei no começo, eu era divulgador. Aí eu virei representante da Columbia Broadcast System. E quando eu fui representante, eu argumentei para a gravadora que era impossível viajar para o interior do Rio Grande do Sul de ônibus, sair a vender disco de ônibus. E pedi um carro financiado pela gravadora. E eles, depois de meses, 5, 6 meses, me mandaram um carro, mandaram buscar um carro, na época que tinha Austin, Prefé, que era tudo carrinho de empurrar. Eu vim com um Fuca 0 km. E a maravilha, tudo vai. Aí eu estou no escritório da Colômbia e eles me ligam, porque o Sérgio Murilo falava muito em mim lá, porque eu trazia ele seguido para Porto Alegre, para festas particulares. Disseram, nós temos um disco para lançar, que é do Roberto Carlos. De quem é o Roberto Carlos? Era o primeiro disco dele na Colômbia. É um cara assim, que nós vamos preparar, o disco dele não está pronto, mas ele quer ir assim mesmo. E ele veio, o Roberto Carlos veio. Aí, aqui conta tudo que eu estou falando aqui, está nessa matéria, que era quando eu comecei em 1960 sendo representante. Aí, marcaram como é que o Roberto era, moreninho, cabelinho e tal, vou buscar ele no aeroporto. E fui buscar ele no aeroporto. É tu com o Roberto Carlos e tal, bom, aí ficamos assim. Ele entrou no meu carro, quando ele entrou, ele disse, pô, esse carro era para ser meu. De como para ser teu? Eu pedi um carro que eu capotou, até tinha uma cicatriz aqui meio pisada, numa capotagem de um carro, e ele pediu para a gravadora financiar um carro para ele. E eles disseram que não podiam me financiar, porque tinham financiado do representante do Rio Grande do Sul. Que é tu, né? Então tu tirou o meu carro. Quer dizer, entre eu, entre dos anjos, e o Roberto Carlos, eles deram o carro para mim e não deram para ele. Pô, que arrependimento. Entendeu? Porque ele não era nada. Ele estava fazendo o primeiro disco. O disco dele era que teve o Spring Splash, ele veio com o disco sem capa, depois que eu vi que a capa era, quando veio a capa era aquela capa azul. Ninguém falava em Roberto Carlos, o Sérgio Murilo sim era conhecido. Que depois de tanto desgosto, morreu novo, de depressão. Porque eles da Jovem Guarda, ele era isolado. Ele não fazia parte. Tinha dois caras que eles tinham bronca, que era o Sérgio Murilo e o Ronivon, parece. Entendeu? Que eles tinham. Então naquela época estava sendo lançado tudo comigo, na minha gravadora. E eu junto com eles. Eu, por exemplo, estava em São Paulo, o Vanderlei pedia, pô, vou fazer o show num bar, vamos junto. O Vanderlei não tinha gravado, Lenny Line não tinha gravado. Renato e seus bootcaps também. Lenny Line, Renato. Jega Adriano cantando em italiano. Então era uma gurizada, entendeu? Que hoje, a diferença de idade, todos iguais, 68, 67, 69. O rei tem 69. E aí é todo mundo. E aí aconteceu aquele boom. Agora, Renato, nós tivemos na Festa Nacional da Música no ano passado, nós íamos muito, né? Porque nós lembrávamos da época. Então o Renato, aquele jeito dele, assim, imagina tu não falar com um cara 40 anos, 30 anos. Ele me olhando para ele, não é isso que a gente esperava. Não, tu já aproveitou ele, né? E eu estou ainda aí. Então aquele acontecimento ali foi muito marcante.